Olá, muito bom dia para você que acompanha a programação da TV Câmara Campinas. Como você está? Tudo bem por aqui? Tudo ótimo! Estamos chegando com mais uma edição do nosso Estúdio Câmara nesta manhã de quarta-feira. Hoje é 18 de março e olha, o tema do programa de hoje é o comportamento da geração Z. Uma geração formada por jovens nascidos entre 97 e 2010, que já representa aí cerca de 20% da população brasileira. E mais do que números, esse grupo tem provocado uma mudança profunda no comportamento social e também no consumo, né? Se antes a diversão estava ligada à vida noturna, consumo de álcool e às vezes alguns excessos, agora o cenário parece ser outro. Cafeterias cheias durante o dia, festas matinais, atividades físicas e uma busca cada vez maior pelo bem-estar e pelo equilíbrio emocional. Segundo a revista Forbes, 4 em cada 5 jovens da geração Z deixaram de consumir produtos por conta da reputação de uma marca, o que revela um perfil mais consciente, exigente e conectado a valores. Mas afinal, a gente está diante de uma geração mais saudável ou de uma nova forma de comportamento moldada pelas redes sociais? Vamos conversar sobre o comportamento da geração Z. Nossos convidados já apostos, daqui a pouquinho vamos apresentá-los. Agora eu quero que você mande a sua mensagem. Você é a geração Z? Você curte balada, não curte balada? Como é que é a sua relação social? E se você tem alguém da geração Z na sua família, como é que você vê esse comportamento? Tem alguma dúvida, uma experiência? Conversa conosco, vamos interagir nesta manhã de quarta-feira. Então, o WhatsApp está aqui, a nossa equipe da produção já a postos para receber a sua pergunta, a sua dúvida, e daqui a pouquinho a gente explora mais sobre o nosso tema de hoje, tá? 1997-829-3776, esse é o nosso contato, tá na tela, aponta aí a câmera do seu celular, para o QR Code e vamos conversar sobre o comportamento da geração Z. Bom, enquanto você vai mandando mensagem, eu vou atualizando algumas informações do Legislativo, aí a previsão do tempo e já vou apresentar uma convidada que está conosco para a gente falar sobre o tema de hoje, tá bom? Vamos então com atualizações do Legislativo de Campinas. Nesta quarta-feira, às 3 da tarde, a Câmara recebe a ministra das Mulheres, Márcia Lopes, para um debate sobre o Pacto Brasil entre os 3 poderes para enfrentamento do feminicídio, iniciativa do governo federal em conjunto com o Legislativo e também o Judiciário. O encontro, organizado pela bancada feminina, contará com a participação das vereadoras Paula Miguel, Guida Calisto, Fernanda Souto, Mariana Conte e Débora Palermo, e será aberto ao público esse encontro, tá? A agenda da ministra na região inclui ainda compromissos em Piracicaba e Hortolândia antes da atividade aqui em Campinas. Então, se você quiser participar, pode se dirigir até o plenário José Maria Matosinho e às 3 da tarde. Você é super convidado, tá? E também vamos transmitir ao vivo aqui pela TV Câmara Campinas e pelo canal do YouTube da emissora do Legislativo Campineiro. Vamos lá. E hoje a Câmara de Campinas realiza a 13ª reunião ordinária de 2026 a partir das 6 da tarde. São 11 projetos na pauta. Entre os principais itens estão 2 projetos do Executivo em votação definitiva, o projeto de lei complementar 17 de 2026, que cria a Escola de Justiça em Campinas, voltada à capacitação jurídica de servidores e também à difusão de conhecimento, e o projeto de lei complementar 18 de 2026, que institui o PMDC Concilia Campinas. É um plano para reduzir ações judiciais e ampliar as arrecadações por meio de soluções extrajudiciais de cobrança. Também estão na pauta outros projetos de lei complementar, propostas de denominação de vias públicas e projetos de decreto legislativo voltados a homenagens, né? Lembrando que a transmissão será ao vivo aqui pela TV Câmara Campinas, também pelo YouTube, e você pode participar de forma presencial no plenário da Câmara, Avenida Engenheiro Roberto Mange, número 66, no bairro Ponte Preta. Muito bem, vamos com a previsão do tempo para hoje. Previsão do tempo para hoje aqui na cidade de Campinas. Olha só, o que nós temos hoje, gente? Sol com muitas nuvens, pancada de chuva à tarde e à noite. E olha, quero lembrar você
que é o seguinte, né? Essa semana termina o verão e a gente já está chegando aí com o nosso outono, é primavera, verão, outono, depois inverno. Você já está preparado para o outono? Então, nós estamos nos preparando para o outono, uma virada de estação, né? E a possibilidade aí de um fim de março com mais chuva. Vamos aguardar. São as chuvas, né, do fim de março aí, encerrando o verão. Mas hoje nós temos aqui mínima de 19, máxima de 31. Lembrando que pode ocorrer pancadas de chuva à tarde e à noite. Muito bem, tudo certinho. Vamos ao tema central do nosso Estúdio Câmara de hoje. Estamos ao vivo, agora 7 horas e 59 minutos. Hoje a gente fala sobre o comportamento da geração Z. Bom, vamos lá então. Se a madrugada já foi símbolo de liberdade, hoje ela perde espaço para o nascer do sol. A chamada geração Z tem preferido experiências diurnas, mais leve e com menos excessos, né? Eventos como música, café, yoga e até atividades físicas, assim, de madrugada estão substituindo as tradicionais baladas, um movimento que também acompanha a queda no consumo de álcool entre jovens, né? Segundo o Centro de Informações sobre Saúde e Álcool, quase metade dos jovens entre 18 e 24 anos afirma não consumir bebida alcoólica. Mas o que está por trás dessa mudança? A gente precisa entender esse novo comportamento. E para isso, o Estúdio Câmara está recebendo hoje 2 profissionais que vão nos orientar sobre esse novo comportamento, né? E o que isso tem de bom e qual que é um ponto que a gente pode acender o alerta nesse novo comportamento da geração Z. Então, vamos receber a psicanalista clínica Camila Manga. Seja muito bem-vinda, bom dia, obrigada pela sua participação, pela sua presença com a gente aqui no Estúdio Câmara. Eu que agradeço, muito feliz de estarmos juntos novamente falando de um tema comportamental. Maravilhosa! Para completar a nossa dupla de hoje, a gente recebe a psicóloga clínica de crianças e adolescentes. Ela também é psicanalista, Jaiana Cavalli. Seja bem-vinda, bom dia, obrigada pela sua participação e presença. Bom dia, Rúbia, eu que agradeço o convite. Maravilha, gente. Olha só, vamos começar a falar sobre essa questão aí, né? Esse comportamento que tem chamado a atenção de grandes centros urbanos como São Paulo. Em São Paulo, gente, tem as coffee parties, né? Aquelas festas em cafeterias durante o dia que vem ganhando espaço entre jovens e adultos. Esses eventos misturam música, socialização e consumo consciente, muitas vezes até sem álcool, com foco em bem-estar. E aí os estabelecimentos estão adaptando cardápios, né? E precisam fazer de tudo para poder atender essa geração Z. Agora, eu pergunto para vocês, nossas entrevistadas de hoje. Vamos começar com a Jaiana, perdão. Mesmo sendo uma geração mais conectada, né, digitalmente, por que existe essa busca crescente em encontros presenciais e conexões mais autênticas, né? O ambiente, eles estão conectados no virtual, a geração Z, né? Exato. Mas, em contrapartida, eles se encontram de uma forma diferente da geração anterior. Qual que é a avaliação que você faz desse comportamento dessa geração? É muito interessante, né, que movimentos cyber curious, né? O que significa essa palavra? Né? Curiosamente sóbrio, né? A gente pode pensar numa reflexão, né, com relação ao efeito da bebida, né? Que, como você falou, né, as gerações anteriores, a gente vem dessa questão de esse movimento social, essa forma de socializar, bebidas, baladas, festas, né? E é um efeito, né, eu diria, né, um sintomas contemporâneo, né, sobre o tempo que estamos atravessando, né? Essa questão das redes sociais, o avanço da tecnologia, e o quão isso está presente na vida dos adolescentes, na vida das crianças, dessa nova geração Z,
E são escolhas, né? Eu diria que é uma nova forma de você se posicionar perante a sociedade, perante o que está sendo apresentado na nossa cultura, no nosso social, né? Então, assim, é uma liberdade de escolha. A gente entende que é um movimento, é uma parte, né, dessa geração que está optando por esses momentos mais tranquilo, por o equilíbrio. A gente sabe que o excesso, com o tempo, sempre tem os efeitos disso, né? Principalmente quando se trata da saúde mental, né, da saúde emocional desses adolescentes. Então, buscar o equilíbrio nesses espaços, né, um ambiente mais tranquilo, evitar o uso, né, do álcool, eu acho que já é uma mudança no pensamento dessa nova geração. Excelente, muito bom, né? Agora, eu passo para Camila e pergunto para você, diferente das gerações anteriores, Camila, que associavam o álcool ao convívio social, né? A geração Z parece valorizar mais o autodomínio e priorizar hábitos naturais. Isso pode estar relacionado a essa pressão de a gente sempre estar exposto nas redes, porque se a gente parar para analisar, a geração anterior não tinha internet, não tinha tanta exposição. Hoje, você está exposto, a gente vive um reality show, né, a todo tempo. Você coloca em conexão essa exposição com esse novo comportamento? Qual a avaliação que você faz desse comportamento da geração Z que está sendo destaque aí, principalmente nas mídias, com esses encontros matinais em cafés, por exemplo? Eu penso que talvez seja positivo de um ponto de vista geracional. Por outro lado, não significa que nós não estejamos deslocando este consumo de álcool para outro lugar. Então, antigamente a gente usava o orelhão, Sim, que a gente fala, ai que delícia, quando a gente não tinha telefone, ninguém achava a gente, era maravilhoso. E hoje não, de fato eles têm essa hiperconexão e esse medo do bullying, que é muito forte desde cedo. Tudo que se fala, tudo que você faz pode ser gravado, pode ser colocado, e isso também tem uma grande questão. No entanto, eu também percebo o seguinte, um grande movimento, já que eu não bebo, eu vou para um lado mais vigoréxico, quer dizer, eu estou preocupado com a minha estética. Então, até que ponto eu estou deixando de consumir bebidas alcoólicas, porque realmente é só positivo, ou eu transformo esse outro lado também numa outra forma de fuga? Uau! Então, eu avalio de duas formas, é bom, mas qual que é o parâmetro? Um deslocamento de sintoma. Será que de fato isso está acontecendo? Porque a gente tem uma angústia agora de corpos perfeitos. Até para nós que não somos geração Z, somos influenciados diariamente por tudo isso que acontece. Será que os nossos jovens que já nasceram com o celular na mão, será que eles não estão também sendo refletidos através disso tudo? Também um outro ponto que eu trago é que há um movimento também religioso sobre isso, né? Muitos jovens religiosos também escolhem abstinências. Também é uma outra bolha. Toda pesquisa, ela tem esse viés de bolhas, de pedaços, de recortes de uma realidade. Então, não necessariamente elas estejam apenas mostrando um movimento mundial, mas há uma tendência. Eu gosto de pensar que é uma tendência. É importante seu posicionamento, né? Porque a gente é o que nós vemos o que a mídia mostra, né? Mas será que realmente está dessa forma? E aí, de repente, quando a gente fala dessas festas, né, em cafeterias, isso pode ser visto como uma tentativa de lidar com uma solidão urbana, porque assim a gente para analisar festa no período da manhã, né, no período da tarde, e aí, se você para pensar, assim, as pessoas elas estão mais desconectadas umas das outras, né? Em um lado desconexão e outro lado conexão, é bem discrepante a gente falar, falta um pouquinho de equilíbrio, né? E essa questão dessa solidão urbana que a gente pode parar para analisar, porque hoje
você anda na rua, você está literalmente sozinho, se você para pensar, né? Antes não, e principalmente no interior, né? As pessoas se cumprimentavam e paravam para conversar. Hoje, gente, é tão estranho quando a gente anda na rua, principalmente quando você vai a pé para um centro, por exemplo, é algo assim que você está rodeado, mas você acaba estando sozinho. Será que esse movimento da geração Z também ele vem por conta dessa desconexão assim, entre pessoas mesmo? Olha, Rúbia, eu compartilho, né, da tua fala. A gente observa isso, a gente vem observando que é uma geração também que vai numa direção de um pensamento mais individual, Sim. sabe? Assim, justamente por conta dessa dificuldade de se socializar ali no presencial, esse tempo que fica no online, né? Então, assim, existe sim uma perda, né, desse contato social, dessa troca de olhares, do estar junto, né? Eu escuto muito isso na clínica, né, dos pais, né? Eu tento levar, né, num evento da família, mas não quer, né? Quer se isolar ali naquele ambiente, naquele mundo, né? E aí a gente cai num lugar de tentar entender, de tentar se aproximar, né, dessa nova geração, os impactos de tudo que estamos vivendo, né, os impactos da tecnologia, os impactos da IA, né? Sim. Porque, assim, é uma ilusão, né? Eu entendo que é uma tecnologia que está aí, que tem muitos benefícios quando a gente sabe utilizar, mas caindo na mão dessa nova geração, a gente vê o impacto de tudo isso, né? Você falou, Camila, né? Isso. Sobre um deslocamento de sintomas, Sim. sabe? Então, acho que isso é importante. Será que não está havendo realmente um deslocamento? Porque os impactos estão aí, né? Conversa com esses jovens, conversa com esses adolescentes. De fato, alguns evitam sair porque tem essa timidez, né? Porque se perdeu esse convívio, né, de conversar. Hoje, assim, a interação que eles têm é no momento escolar ali, né, no momento da escola. Isso porque hoje, em algumas escolas, tiraram o celular. Isso, né? exatamente. Porque senão era cada um no seu mundo, né? E nesse novo movimento de ir para um café, né, optar por alguns lugares, de fato, será que é porque não consegue se socializar? De fato, será que é o impacto? Não, opto por não beber, né? Que a gente sabe que a bebida traz isso, né? O álcool, eu costumo dizer que é uma droga legalizada, né? Que faz uso, né, desse social. Então, será que é isso mesmo que está acontecendo, né? Então, a gente se questiona realmente quais são os impactos, quais são os sintomas que está por vir estar realmente acontecendo nessa nova geração. E eu gostaria até de complementar o que você está trazendo, que eu concordo completamente com isso. E o quanto será que, então, dentro das famílias, nós estamos fomentando ambientes de comunicação? Excelente. Existe um livro chamado A Geração do Quarto. Eu faço parte de um grupo também de pesquisas de adolescência chamado NEPA, e nós estudamos no semestre anterior justamente sobre o quanto nós falamos, eles não saem do quarto, eles não saem do celular, e nós, como adultos, como pais dessa geração, também vamos no banheiro, levamos o celular, vamos fazer uma comida, estamos ali lavando louça, vendo um streaming, por exemplo. Será que estamos também responsáveis, somos responsáveis por esse isolamento social, e aí talvez eu busque fora um pouco do que eu também não tenho dentro? Ou é só um movimento natural da adolescência? Porque é natural que o adolescente vá testar sensações, né? É como se ele tivesse uma separação da sua família. Eu vou me separar para me ver. Então, é importante olharmos com bastante carinho, porque nem tudo a geração é ruim. Talvez ela esteja quebrando paradigmas que nós também entramos, que não acessamos na nossa própria adolescência. É isso mesmo. Agora, quando a gente fala assim da geração Z, é importante a gente salientar que nós tivemos aí um evento grandioso, né, que mudou muito a nossa forma de pensar, de viver, e também mexeu demais com as nossas emoções, que foi a pandemia. Então, acho que tem um comportamento
comportamento dessa geração pós-pandemia. Aí me faz analisar o seguinte, será que essa mudança de comportamento, esse movimento diferente que a gente tem acompanhado da geração Z, ele não tem a ver com a pandemia que nós passamos? Qual que é a sua avaliação, Jaiana? Olha, eu acho que faz muito sentido, né? Após a pandemia, né? Acho que durante a pandemia, toda a população já foi sofrendo esse impacto desse isolamento, né? A gente não conseguia sair, não conseguia se comunicar, era tudo. Essa questão do online veio e fixou e ficou. E se a gente parar para analisar, são 6 anos, né? 6 anos. Exato. Então, essa geração, que idade tinha quando estávamos reclusos por conta da pandemia? E eles vieram se moldando e apresentaram para a gente esse novo comportamento. É mais ou menos isso, né? Com certeza. Até hoje, esses impactos ainda estão presentes, né, Rubia? Porque se iniciou, não iniciou, né? Acho que o impacto maior foi nesse momento da pandemia e fica. Hoje eu tenho uma clínica, o Instituto Semear, e tem encontros, eventos, né, para falar sobre a psicanálise e tudo mais. E assim, é difícil você trazer de volta as pessoas para o presencial. É verdade. Sabe? É difícil, eu falo, gente, a gente tem que voltar a ter esse contato. Eu sei que o online ajuda muito, mas vamos voltar a ter esse contato. Ajuda, mas não substitui. Ajuda, exatamente, Camila, não substitui. Então, assim, vamos trazer o povo de volta, vamos trazer esses adolescentes de volta, sabe? Para essa comunicação, acho que algo se perde. Existe realmente uma movimentação, mas existe uma perda, né? A gente olha para a nossa, né, geração, né, o quão era gostoso esse movimento com os primos, com a família, com os amigos, né, a casa cheia. Agora tá cada um no seu quarto, né? Ou quando a gente ia pra rua para fazer nada com os vizinhos. Super, né? Ficar sentado no meio-fio. Não fazendo nada. Sem fazer nada, é verdade. Era muito só bom. pelo fato de ter a companhia do outro. Exatamente. Exato, e ficar ali batendo um papo, né? E observando. E nós perdemos, foi muito legal que você trouxe, né? Os adultos também perderam. Só que é muito mais fácil pro adulto olhar para um comportamento que nós não gostamos nos filhos. Então nós criticamos muitas vezes aquilo que está latente em nós. Exato. Esse olhar de projeção, mas eu quero que você seja diferente, mas o exemplo arrasta. Então fica aqui a dica para a gente olhar o que nós estamos fazendo com o nosso comportamento dia a dia. É verdade. Concordo. A geração Z, né? Muito se fala da geração Z. Nós aqui trouxemos alguns programas falando da geração Z, mas se a gente para analisar, a geração Z hoje, ela movimenta a economia do Brasil, né? E aí nós temos uma geração que, além de movimentar a economia, porque a galera está no mercado de trabalho, nós temos essa geração que tem mudado, né? Essa maneira de diversão, vamos colocar assim, de lazer. E aí, essa rotina, né, de manter uma vida saudável, é o que a gente está levantando aqui, uma escolha genuína, né? Existe uma pressão por trás disso? Qual seria o impacto? O que será que nós vamos ver dessa geração daqui uns 3, 4 anos? É uma geração que ela foi obrigada, de repente, por conta da pandemia, a ficar reclusa e aí esse movimento de online, ele ficou mais presente. E aí, o que aconteceu? Eles acabaram que acostumaram, porque a gente se acostuma com o que é mais fácil, e o online ficou presente na geração, né? E é importante a gente trazer também aqui, meninas, que teve uma colega de vocês, uma especialista da saúde mental, que relatou para a gente de consultório que o adolescente falou que ele preferia mais o online porque ele não se sentia seguro em conversar presencialmente, né? E ela expôs aqui, eu achei muito interessante e preocupante. Aí ela disse para ele o porquê que você, né, não se sente à vontade em se expressar presencialmente com a pessoa que você conversa. Ele falou, porque eu não sei como iniciar uma conversa e nem como manter essa conversa. Então, isso acende um alerta muito grande, né, das nossas gerações, das gerações que a Z e as que vêm pela frente, porque a falta de comunicação
e de repente essa questão de você manter a sua amizade, cativar mesmo, ela está se perdendo, não é, Camila? Eu acredito que sim, né? Mas eu volto a salientar. Todos os nossos padrões de comportamento, a maneira como nós aprendemos a conversar, a olhar no olho, a estar presente, tem relação do que nós aprendemos na nossa família. O quanto se sustenta disso, né? O quanto os pais também têm essa habilidade social que estão fomentando isso. O que é mais fácil? Vou continuar o meu trabalho e vou deixar ele com o celular dele. Ele é assim, é aborrecência. É mais fácil colocar um julgamento. De fato, estão se perdendo, porque nós não temos mais esse convívio. É um movimento do compra online, desloco para outros lugares, é muito mais fácil. E sustentar uma conversa exige muito de nós. E no meu consultório eu também vejo, eu prefiro não falar porque eu tenho preguiça de conversar. Ou assim, no sentido assim, eu prefiro dizer que você está certa, prefere dizer para o pai e para a mãe que está certo, para não ter que discutir. Exato. Então, a negociação também faz parte disso tudo. Fica muito difícil, vamos para o mais fácil. E o nosso cérebro, ele vai buscar o caminho mais simples, mais fácil, com menos recurso. É natural, mas aí precisamos olhar o ambiente e falar, bom, eu estou percebendo um comportamento diferente. O que eu posso fazer para melhorar esse comportamento dentro de casa? O que nós podemos como sociedade, porque se essa geração está assim, somos os responsáveis. E aí eu penso num pêndulo. Na nossa geração, muita castração, muita dificuldade, muito não pode, apanha muito, nada a gente consegue fazer, e uma que a gente pode tudo. Eu posso tudo, eu tenho tudo, tudo fácil, tudo acessível. Então, perdemos um pouco esse equilíbrio do dar e do receber, do lutar, do fomentar um desejo. Quantos de nós da nossa época foi trabalhar cedo porque queria o próprio dinheiro? Eu quero o próprio dinheiro. E hoje? Como é que está isso? É claro que são recortes, né? Recortes de classe social também, porque o consumo de bebidas alcoólicas numa classe de vulnerabilidade, ele mantém, tá? A gente está falando de um recorte classe média alta. Perfeito. Tá bom? Porque a migração também para outras substâncias. O vape entrou com tudo, então eu não bebo, mas eu fumo. E algumas substâncias que também são alucinógenas, podemos dizer assim, elas não combinam com álcool. Então eles bebem muita água. O uso de cannabis continua em alta. Ele é mais acessível. Então, depende do que, para onde foi, com o que. Eu acho que eu trago muito mais perguntas que respostas. Eu sempre digo isso, eu trago sempre mais perguntas, sempre mais questionamentos. Porque o buraco é um pouquinho mais embaixo, um pouquinho mais profundo para a nossa reflexão como sociedade. Muito bom, esses questionamentos fazem a gente parar para analisar, não é, Jaiana? O que está acontecendo e até que ponto isso é bom, não é? Qual que é a sua avaliação, assim, da fala da Camila? Camila, acho que você traz uma verdade, né? A gente precisa realmente pensar sobre isso antes de apontar, né? Então, a coisa é muito mais profunda. E uma ótima observação quando você traz que é um recorte de classe, né? Vamos pensar aí nas crianças da periferia, né? Eles não têm essa liberdade de escolha de vou num café, né, num ambiente mais tranquilo, sabe assim, eles vão usar o que tem ali, o baile funk, você entende? Então assim, realmente é uma parcela, né? E quando se trata dessa questão, né, do olhar dos pais, a gente sabe que somos a referência para essa nova geração, né? Somos a referência, mas acontece que tudo isso também está afetando os pais, né? Às vezes nem os pais sabem lidar com tudo isso, né? Então assim, ampliar esse olhar antes de qualquer coisa, antes de um julgamento, antes de apontar, né? A gente recebe na clínica pais, mães desesperadas, eu não sei lidar com meu filho, sabe? Eu não consigo, ele não me escuta. Então, assim, o que está acontecendo nessa dinâmica familiar, né? Como que esses pais estão também se comportando, como você bem observou. Então, assim, é um cuidado,
Porque você se dedicar ao outro demanda atenção, demanda cuidado, né? Então, a gente esbarra em várias coisas, como você colocou. É muito mais fácil deixar ele quietinho lá no quarto dele, no game da vida, né, no celular, nas redes sociais, do que eu ir lá, conversar, explicar e falar, né? Coisas que a nossa geração anterior, né, os nossos pais, pegava muito no pé, né? Ficava ali, não, olha, mas é isso, a questão de sinalizar os valores, a importância de preservar aquilo que você tem, né? Não assim, como você falou assim, hoje tudo é muito fácil, tudo é tudo no imediato, né? Então, vem fácil, vai fácil, não há uma valorização das coisas, né? Então, assim, a gente precisa rever realmente esse comportamento, como a gente realmente se posiciona diante das mudanças contemporâneas, né? Estamos realmente atravessando tempos difíceis, né, delicados, que vai demandar cada vez mais um olhar mais profundo, um olhar mesmo assim de afeto, né, que eu vejo que falta muito, né, com esse pensamento individual, né, com esse pensamento mais assim. Você falou uma coisa que na hora que você falou, né, veio aqui em psicanálise a gente fala, associei aqui livremente, que tem um termo que é muito utilizado, assim, acabou a minha bateria social, sabe, assim. Então, assim, não vou falar, né, com o pai, não vou falar com a mãe, até com um grupo ali, nossa, não dou conta, sabe. Tem preguiça, Tem né? preguiça, preguiça social. Preguiça social, né? Então, você percebe que aí acaba ficando nesse lugar de se isolar, né, de fazer outras escolhas. Eu vou para um ambiente mais tranquilo porque eu não quero realmente contato com o outro. Eu quero ficar ali com aquele meu grupinho, com aquilo que essa identificação. Não existe um se permitir coisas novas, né? Uau, quanto ensinamento, meninas, muito bom. Quer pontuar, quer completar, Eu Camila, gostaria por de favor? completar, até falando dessa questão desse comportamento de substâncias, e a gente vai para um outro caminho que é o trabalho, por exemplo, e o fato do trabalho ele ser impactado. Os nossos jovens estão vendo como estamos cansados, com burnout, estressados o tempo todo, eles também vêm e fazem escolhas por visualização. Então, eles estão vendo o quanto nós nos desgastamos nos nossos trabalhos e eles optam em, poxa, não quero isso para mim, também quero um afastamento disso tudo. Será que são novas escolhas? Também comportamentais? Eu estou falando trazendo o trabalho porque também é uma queixa dos pais, meu filho não quer trabalhar, né? Recebo isso em clínica também. Mas o uso de substâncias, o nível de comunicação e a escolha do trabalho estão intrinsecamente associadas nessa fase. Muito bom. Agora, 8h26, a gente conversando aqui com a Jaiana e a Camila, né? São profissionais na área da saúde mental, explicando para a gente sobre esse comportamento da geração Z e nos mostrando, assim, claramente os impactos, né, que a gente pode aguardar para um futuro, acho que não tão distante, e a falta de equilíbrio, de repente, né, e a questão da família, né, a família é o ponto base da vida do ser humano, né, e então a gente precisa dessas orientações. E aí, quando a gente fala de geração Z, a gente fala também de consumo, e para falar um pouquinho de consumo, nossa produção conseguiu contato com, deixa eu ver quem é que está conosco, o Robson Moreira, é isso? O Robson Moreira, ele é analista de negócios do Sebrae São Paulo, está com a gente ao vivo, através do Zoom. Robson, seja muito bem-vindo, obrigada pela sua participação com a gente aqui no Estúdio Câmara. A gente fala hoje sobre o comportamento da geração Z, e nós especificamos, colocamos aqui no programa essa questão das baladas matinais, ou então nas cafeterias, né, que já são sem álcool e os jovens estão escolhendo um modo de vida mais saudável. Então, eu gostaria que já na sua consideração inicial, você trouxesse para a gente como a queda do consumo do álcool, a mudança do estilo de vida está fazendo aí os estabelecimentos se adaptar com esse novo público da geração Z. Você tem visto o impacto ou isso não impactou o comércio ainda? Bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia, pessoal. Não, com certeza, né? Você trouxe aí esse impacto está sendo diretamente nos pequenos negócios. Né? Hoje, como você falou, as cafeterias já estão sendo um local de encontro, não só da geração Z, né? Mas de outras gerações também, mas principalmente eles, né? Esse novo estilo de viver que a geração traz e que eles vão levando para o mercado local, para o comércio. Né? Então, hoje, cada vez mais você vê as cafeterias não só servindo café, mas também trazendo uma experiência, trazendo a possibilidade da pessoa curtir o espaço, curtir o momento sem álcool, né? Sem essa questão do uso de substâncias que te desassociem da realidade. Né? Então, antigamente, muitas pessoas saíam para, eu vou tomar uma cerveja depois do trabalho, para relaxar e esquecer. Hoje, a geração Z, ela busca cada vez mais a experiência nesses locais. Então, elas querem estar ali atentas ao momento, elas querem conhecer novas pessoas, elas querem conhecer novos produtos. Isso impacta diretamente no comércio. Né? Você vê aí cafeterias trazendo eventos no fim de tarde, você vê como você falou, né? As festas e barzinhos cada vez menos frequentados por essa geração. E o que está acontecendo? Esses cafés, esses barzinhos principalmente estão começando a apostar em drinks sem álcool, experiências mais imersivas. Então, a geração vem trabalhando, o consumo da geração vem trabalhando e moldando as empresas hoje. Se você não se adapta a essa geração, você não consegue se manter no mercado. Né? A geração de hoje corresponde a cerca de 20% da nossa população. Então, é uma fatia muito do mercado que precisa, sim, ser explorado pelos pequenos negócios. Excelente, Robson. Eu continuo com você aqui, então quero que você deixe uma dica para o pequeno empreendedor. É mais estratégico ele investir em grandes campanhas, né? Ou fortalecer comunidades e nichos digitais para dialogar com esse público da geração Z? Qual que é a estratégia aí que você deixa, né, para o pequeno e médio empreendedor? Não, com certeza, estratégia de nicho, pequenos influenciadores, por quê? O pequeno produtor, né, o pequeno comércio, ele não tem uma verba muito grande para grandes campanhas. Né? Então, quando a gente pensa em um outdoor, na contratação de um ator famoso, a gente está saindo muito da realidade do pequeno negócio. E quando a gente olha para dentro e vê assim, quem que é o meu cliente? Quem esse meu cliente segue? Quem esse meu cliente se identifica? Né? E aí ele consegue olhar e procurar pequenos influenciadores, que a gente chama de micro-influenciadores, da região, né? As meninas estavam falando agora, né? Da identificação com o local onde essa pessoa mora. Então, a geração Z, ela vai muito atrás de assim, aquele influenciador vai no local onde eu quero estar? Eu posso, talvez, encontrá-lo lá e fazer uma foto com ele? Ele frequenta realmente? Porque você causa uma identificação. E a geração Z trabalha com isso, identificação. Ela quer estar aonde quem a representa está. Ela não vai querer estar onde aquele ator de novela foi lá e passou rapidamente e gravou um vídeo e falou, olha, legal você vir aqui tomar um café e trazer seus amigos. Ela quer estar aonde? Onde ela pode encontrar a pessoa que ela segue, onde ela pode encontrar aquele influenciador, aquela pessoa que representa. Então, assim, campanhas com micro-influenciadores, campanhas até mesmo com os próprios jovens da geração Z, fazer com que eles experimentem aquilo e eles sejam grande propagandista, seja a grande cara dos locais. Então não adianta o pequeno negócio buscar investir em grandes campanhas, sendo que ele pode e deve investir em pequenas campanhas de experiência em relação a isso. Excelente, Robson. Então, meninas, com a fala do Robson, a gente percebe que a geração realmente ela está influenciada pelas redes sociais, não é? Porque sobre as campanhas, né, para o micro e médio empreendedor, ele salienta que é importante investir em pequenos influenciadores, onde a geração Z sabe que vai chegar lá e vai encontrar aquela pessoa. Você vê que interessante, né? Realmente influenciada pelas redes, que é o que acho que tomou conta, não tem mais volta, a gente só precisa manter essa questão do equilíbrio. A produção está me avisando que nós temos algumas perguntas aqui, então a gente já vai para as perguntas, aproveitar que estamos os três convidados com a gente, e o pessoal de casa está participando. Então, vamos lá, 8h33, pode colocar na tela para
produção, as perguntas que a gente vai repassando aqui. Vamos lá. Carolina Dias, do Flamboyant. Pressão estética e de produtividade nas redes deixa adolescentes exaustos? Quais hábitos reais constroem uma autoimagem saudável? Vamos lá, Jaiana. Olha, essa questão do corpo, né, da pressão estética tá, assim, muito em alta mesmo, né? Então, assim, quando eu vejo pelos adolescentes, né, as pessoas que eu acompanho, tem aquela coisa regradinha, né, de academia, de suplementação, e de repente acontece alguma coisa no meio do caminho que precisou, tipo, hoje eu não consigo ir na academia, hoje não foi possível, fiquei doente. Isso gera uma frustração de uma dimensão, assim, de impactar questões emocionais mesmo, a questão da saúde, porque aí entra, né, a dificuldade de lidar com as consequências do dia a dia, né? Então, assim, uma rigidez, né, assim, consigo mesmo, sabe? Assim, vamos ser flexível, né? Trabalhar isso. É importante o cuidado com o corpo, é importante o cuidado com a saúde, mas vai ter momentos que a gente vai se esbarrar em algumas questões que não é possível, sabe? Então, assim, a gente pode sempre recomeçar. Então, assim, isso é algo que marca bastante, né? Ótimo, vamos lá. A próxima pergunta a gente passa para Camila. Vamos ver quem está com a gente. Pode colocar a produção, por favor, na tela. Júlia Porto, do Jardim Garcia. Lazer virou produtivo com academia e conteúdo para stories. Eles ainda sabem relaxar sem sentir culpa por não produzir nada útil? Uau! Excelente. Bela pergunta. Não podemos dizer pelos outros, mas que todos nós também nos sentimos impactados da produção no offline também é muito grande, né? Estamos o tempo todo pensando e produzindo. E tem assim, existem duas vertentes. Ou esse jovem, ele está produzindo um daily ali, falando para os seus próprios amigos, que é um nicho, ou ele está falando para uma audiência, também é uma outra coisa. Então, ele está o tempo todo pensando o que eu vou mostrar de mim. E o que eu mostro de mim é um recorte da minha vida. Eu não vou postar o dia que eu estou frustrado porque não consegui ir na academia, ou em geral, a gente vai colocar isso de outras formas. E há uma tendência comportamental com relação à saúde e bem-estar, que nunca se falou tanto do consumo de proteínas, por exemplo. Até água tem proteína. Sim, verdade. Nós nunca falamos tanto disso. E talvez esses jovens, falo nós e os jovens, também somos influenciados pela mídia. Qual o movimento que a mídia tem feito para que nós estejamos tão inseridos? Lazer seria ficar offline sem entrar na internet e não pensar no impacto que isso vai ter na segunda-feira? Perde-se isso, depende da avaliação que isso vai ter e que suporte no bastidor esse jovem também tem. Se ele não tem uma vida social, ou se a vida social dele faz parte de um produto, que ele é o produto, a gente tem uma dor. Se eu não dependo da rede social para estar no meu ambiente, eu tenho uma outra dor. Se eu posso tranquilamente, se o meu trabalho pudesse tranquilamente não depender de rede social, eu ficaria muito feliz. Né? Se a gente voltasse na época do analógico, estaríamos melhores, de certa forma. Por outro lado, não estaríamos aqui unidos, conectados, recebendo todos vocês aqui. Lado bom, lado ruim de tudo. E quem vai avaliar é o sujeito dentro do seu ambiente e o que ele banca. Lembre-se, vai ter dor. Postando ou não postando, eu vou ter um sofrimento. Qual dor eu banco? Se essa dor está me dando outros sintomas, ansiedade, depressão, sintomas físicos, insônia, bom, vamos reavaliar. Excelente, muito bom. 8h37, mais uma pergunta para a gente aí, produção. E a gente direciona ao Robson, é isso? Então vamos lá. Pode colocar aqui, deixa eu ver. Fábio Nogueira, do Nova Campinas. Jovens compram por reviews e indicações online primeiro. Como lojas do bairro podem usar isso para bombar vendas locais? Olha só que pergunta interessante. Valeu, Fábio. Vamos lá, Robson. Você consegue ajudar o Fábio aí respondendo a pergunta dele?
Oi, eu travei aqui, eu não ouvi a pergunta dele. Você consegue repetir? Sim, olha só. Jovens compram por reviews e indicações online primeiro. Como lojas do bairro podem usar isso para bombar as vendas locais? Ótima pergunta mesmo. E realmente é isso, tá? Os jovens hoje, antes deles comprarem, eles já têm certeza do que eles estão indo buscar, né? Eles já sabem exatamente como o produto funciona, eles já sabem exatamente como o serviço vai ser prestado. E, Fábio, como que você pode fazer isso para bombar nas redes sociais? Procurem as pessoas do seu bairro que fazem esse conteúdo. Pegue, às vezes, o seu próprio cliente que está indo aí, pede para ele fazer esse review do produto, né? Lembrando do que eu falei, a gente não precisa de grandes influenciadores, a gente precisa de quem a geração se identifica. E é importante estar sempre postando nas redes, né? Porque não só a geração Z, a gente também vai comprar alguma coisa, a gente pesquisa, né? Eu falo que antes de eu pegar o produto, seja na loja online, seja ir até uma loja presencialmente, eu já escolhi, eu já sei exatamente como funciona, eu já vi produto para ser avaliado dentro das IAs, comparando quais produtos eu posso comprar ou não. Então, assim, como bombar nas redes sociais? Está sempre postando, buscando um conteúdo de qualidade, um conteúdo que se identifique com o seu público. Então, não adianta você colocar uma pessoa que não vai conversar com o seu público ali e, principalmente, faça você também esse conteúdo. Por quê? Passa autoridade, passa responsabilidade sua perante o produto que você está oferecendo. Excelente, né? É uma questão que não tem volta, né, meninas? Não tem como. A gente precisa só aprender a lidar e equilibrar. O que nós, enquanto o Robson falava, a gente se olhava aqui e falava, poxa vida, mas é assim mesmo. Não tem volta, né? Tem uma questão de conhecimento, escolha e equilíbrio, Jaiana. Sim, sim, com certeza, né? Acho que escolha principalmente, né? Olha, eu vou falar por mim, né, Sim. aqui, né? Eu tenho muita dificuldade com a tecnologia, né? Sei o básico do básico, porque eu tive que me esforçar para aprender, né? Então, assim, é algo maravilhoso, eu vejo, fico, né? Mas, assim, é uma coisa que eu não tenho interesse em desenvolver. Porque eu sei que todo mundo usa, tal e tudo. Quando eu tenho algum problema, né, com algum equipamento, computador, celular, eu falo pro meu marido ou pro meu filho, me ajuda aqui. Me ajuda aqui. Mãe, olha, é só você apertar aqui esse botão, já resolve. Ah, tá bom, mas assim, é escolha, né? Eu falo por mim, eu escolho ficar mais nessa posição. Eu sei que tem momentos que eu passo apuro, e olha, eu acho que eu falo por mim, mas eu sei que tem uma parcela também muito grande. E tem essa outra que não vai mais na loja presencial, né? É tudo as compras online, e chega. Eu falo, gente, eu não consigo comprar. Eu ainda tô lá no analógico, lá no atrás, assim. Eu gosto de ir na loja, eu gosto de pegar na mão, eu gosto de ver, mas eu super entendo a geração nova que está conectada dessa forma, né? De pesquisar antes, de ver, né? Tem todo um efeito também, assim, prazeroso nisso, né? Em você não tem o deslocamento, eu não preciso entrar em contato com o outro, eu peço aqui, tá tudo certo, passo o cartão, sabe? É aquela coisa, né, de você ir na loja, de você olhar, de você escolher, de você pegar, ver, gostei mais desse. Assim, são escolhas. São escolhas. Escolhas que estamos aí. E o jovem, ele procura... esqueci o nome Robson. dele. O Robson falou por uma identificação com marcas. Então, hoje ele... Diferente de nós, ele está preocupado com uma marca que preze o meio ambiente, ele quer um lugar onde ele vai ter respaldo. Então, ele pesquisa muito também essa questão do propósito, que eu acho que isso é uma reflexão para nós, que marcas estamos consumindo e de que forma. Também eles trazem essa coisa positiva para a nossa geração, que é uma geração extremamente consumista, mas que, em geral, agora eles estão trazendo uma outra perspectiva sobre o uso e consumo de peças, roupas, marcas, inclusive a identidade digital deles com influenciadores que tragam verdades. A gente acha que eles não têm noção, mas talvez nós somos mais enganados, né? Eles sabem quem é que consome ou não é? Exatamente, é bem isso. Eles buscam a identidade, eles pensam muito mais no futuro, né? Eles não ficam olhando só para o consumismo e imediatismo. Esse processo de análise do que eu vou comprar, ele é muito maior na geração Z do que na nossa geração, né?
Eles vão olhar justamente isso. Realmente essa marca entrega o que ela está me prometendo? Essa marca realmente é responsável ou não? Ela está só usando ali, né, o que a gente chama de o hype do momento. Produtos, né, como a gente teve alguns anos atrás, produtos cosméticos testados em animais ou não. Algumas marcas simplesmente foram na cara, não, a gente não testa. Essa geração foi assim, a gente não testa desde quando, né? E alguns influenciadores começaram a mostrar, olha, a marca X fala que não testa, mas ela não testa a partir de agora. A marca tal, ela já não testa há 5, 10, 15 anos. Então, a geração Z trouxe essa reflexão, né? Eles trouxeram isso para o nosso dia a dia, não só nos hábitos de consumo, né? Do que consumir, mas nos hábitos de vida também, né? A questão do estudo, do boom das corridas, das atividades físicas. Então, uma geração que nós falávamos assim, nossa, mas eles estão contestando tudo que está acontecendo. E, na verdade, não. Eles estão analisando e olhando o que vale a pena para a minha vida e o que vai ter um impacto positivo na sociedade, no mundo, né? A gente vive muito no automático. Eles não, eles param, eles olham. Isso é muito importante. Eles estão ensinando muito para a gente, para o nosso dia a dia e para o que vem pela frente. Excelente, né? Um posicionamento interessante, né? Do Robson, porque sim, se a gente parar para analisar, tem os pontos, né, de equilíbrio das gerações. E a geração Z realmente é uma geração que pesquisa mais e tem mais facilidade, né, de lidar com toda essa ferramenta que nós temos em mãos hoje de pesquisa. Então, joga lá, vê o produto, joga na IA, compara preço, vê se realmente vale a pena e já chega lá e, tipo assim, eu quero esse, pronto, acabou. E às vezes nem sai de casa para poder comprar o que precisa, né? É a geração Z e os seus impactos, né? A geração Z e o seu comportamento nesse mundo atual aí que nós estamos vivendo no aqui e no agora. 8h45, temos mais perguntas, produção? Se tiver, um para cada um, é isso? Então tá bom, pode colocar na tela, por favor. O Adriano do Jardim Eulina. Deixa eu ver para quem vai, então. Nunca tinha ouvido falar a respeito desse comportamento. Vocês não acham que tenha um recorte de classe nesse movimento? Os jovens da periferia não têm acesso a estes espaços, até porque eles estão trabalhando nestes horários. Perfeito, Adriano. É isso mesmo. Inclusive, a Camila pontuou essa questão, né? Isso é um recorte que a gente está fazendo aqui, né, Camila? Perfeito, perfeito. O jovem ele vai estar trabalhando, ele vai ajudar o sustento da casa, então ele tem uma parentificação, ele tem uma adultização precoce de responsabilidades, o que não permite ele viver a sua adolescência como outras classes podem ter a oportunidade. Por isso também a diferença do consumo de substâncias e bebidas alcoólicas e também de hábitos de consumo também são diferenciados. Exatamente, é uma questão mais de um jovem que, de repente, ele tem essa possibilidade, né, de estar nesses movimentos um pouco mais diferentes, né, do jovem que está lá à frente da família, que está trabalhando. É um movimento que está acontecendo, né, mas não são com todos os jovens, né, Jaina? Sim, com certeza. Acho que isso é importante a gente né, grifar aqui que isso não é com todos os jovens. Há uma parcela, né, quem que consegue ser, né, geração Z dentro disso que está sendo apresentado, desse movimento que está sendo apresentado, né, dos cafés, né, dessas escolhas. Sim. Então, assim, a gente tem que olhar muito para essa questão da classe social, né? Então, a gente sabe que sim, tem uma parcela que tem esse movimento, mas outra não, Sim. né? E assim, tem o lado positivo disso, né? Que eu acho que a gente sempre deve olhar quais são os benefícios desse movimento, né? Se a gente pensa que o álcool, o excesso de álcool, o excesso de qualquer outra substância vai levar a alguma condição em algum momento, né? Principalmente quando se trata dessas questões da saúde,
né, da saúde mental, da saúde emocional. Então, assim, não só isso, né, há um impacto na pessoa que consome e na própria família ali. Exatamente. Então, assim, é realmente um assunto delicado que precisa, né, um cuidado, né, eu diria que é uma nova forma, né, de subjetiva, assim mesmo, de cada um, né, olhar para as questões pessoais, né, internas, desse equilíbrio que se busca hoje em dia. Exatamente. Muito bem, vamos lá, mais uma pergunta então para a gente na tela. A produção pode colocar, vamos ver. Felipe Duarte, do Jardim do Lago. Crianças de 12 anos já falam em FOMO, de não postar tudo. Como ensinar presença em telas sem eles se sentirem excluídos do grupo social? Uau! E agora? Vamos lá! E quem vai? Vai precisar de bastante letramento dos pais, porque uma criança de 12 anos ela está sob responsabilidade desses pais, desses tutores. Né? A gente tem o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que vem falando sobre posicionamento digital e a corresponsabilidade das redes sociais e dos responsáveis por essa criança. Então, se essa criança já está em FOMO agora, quem está olhando por essa criança? Ela não está no seu pleno exercício de poder escolher de forma consciente aquilo que deve ou não. O termômetro vai ser o que a família sustenta. Qual o posicionamento da família com relação a isso? Se essa criança ela não tem condições, ela não lida com as frustrações, não seria importante buscar uma ajuda terapêutica? Esses pais também buscarem orientação de quem pode olhar o todo, olhar os pais e olhar a criança. A FOMO, que é essa coisa de eu querer estar em todos os lugares o tempo todo, para 12 anos, realmente precisa de um olhar bem carinhoso, bem cauteloso, porque isso pode escalonar num nível muito grande, inclusive de sintomas de ansiedade principalmente, né? Perde-se uma infância, ganha-se mais transtornos. Poxa vida, preocupante, né? Muito preocupante. Muito preocupante, né? Acho que essa última fala tua, Camila, perde-se uma infância, ganha-se mais transtorno, né? Então, assim, é delicado, né? Então, assim, precisa de estar ali presente. E a gente vive nesse movimento, né? Estamos mais presente ou mais ausente, né? Não vamos generalizar, mas a gente sabe que tem uma parcela que sente toda essa ausência, né? Verdade. Então, assim, olhar para essas crianças com realmente atenção, porque as crianças dão sinais, eles falam o tempo todo, e as crianças eles observam tudo também o tempo todo, né? Então, assim, o papel dos cuidadores, dos pais, de quem está ali cuidando dessa criança é essencial, né, para estar orientando, para estar conversando, para estar explicando, né, os efeitos de tudo isso. Gente, é uma criança, essa criança tem que brincar, essa criança tem que viver essa fase dela. As crianças de hoje não vivem mais essa infância. Né? Você pode ver que tem pesquisas que mostram que houve uma queda significativa nas vendas de brinquedos. Poxa. Por quê? E o aumento dos celulares. Por quê? As crianças não brincam mais como antes, né? O brincar na rua, o brincar de boneca, o brincar de carrinho, aquilo que fazia parte. Então, assim, há uma substituição aí desse o brincar, né? E os impactos estão aí. Então, assim... É isso mesmo. Agora 8h51. A última pergunta, então, é isso, né? Então tá certo. Vamos lá. Pode colocar na tela a produção. Vamos direcionar para o Robson. Vamos ver. Douglas Matos, do bairro Ponte Preta. Dia vira noite para os jovens sóbrios. Faturamentos de café explode enquanto bares noturnos definham na região. Os bares estão apenas se adaptando a essa realidade? Uau, Douglas, muito bom. E agora? E agora, Robson? Ótima pergunta, Douglas. Qual que é a questão? Realmente, né, os bares, os cafés têm aumentado seu faturamento
e os bares têm diminuído seu faturamento. Mas o que a gente precisa? Uma adaptação a essa realidade, né? Como o Douglas mesmo traz. Se a gente ficar em qualquer tipo de negócio olhando para o modelo que sempre deu certo e não acompanhar o mercado, não acompanhar a geração que está consumindo nesse momento, a gente vai ter um problema mesmo com queda no faturamento, né? Como o Douglas falou, acaba definhando na região. O que a gente precisa é que esses bares ou qualquer outro tipo de comércio que vê o seu faturamento cair é uma adaptação. É estudar o mercado, é olhar quem está comprando. Né? Então, não adianta a gente pensar assim, sempre vende isso, sempre ganha dinheiro com isso. Mas quem comprava isso, né? Então, a gente fala aí de uma população que é mais de 20%, né? Essa geração Z hoje são 20% da população. E é uma população economicamente ativa, né? Como foi trazido aí, muitos têm que trabalhar, muitos já têm esse dinheiro, então eles precisam o quê? Ter aonde gastar. E eles vão gastar o quê? Buscando qualidade, buscando experiência, buscando coisas novas. Então, sim, o processo tem que ser de adaptação de quem está no mercado, olhando para quem está consumindo agora. Não tem opção, a gente precisa se reinventar o tempo todo. Exatamente. Nossa, gente, quero agradecer aí essa conversa, esse bate-papo que nós tivemos aqui sobre a geração Z. Realmente, a gente precisa falar sobre isso, né? Os pontos positivos, os pontos negativos, como manter o equilíbrio, a questão da escolha, né? E é algo que não tem volta. A gente vai seguir e é só evolução e a gente precisa nos adaptar, ser consciente e entender aí os pontos, tentar trazer um ponto de equilíbrio para que as coisas possam fluir, né? Tanto para a geração, quanto para a família, quanto para os negócios. E assim a gente vai encerrando o nosso programa com o pensamento que a geração Z não apenas muda hábitos, né? Ela redefine o que significa viver, consumir, relacionar, digital, presencial, excesso, equilíbrio. É uma nova forma de estar no mundo, né? Pode ser mais consciente, mais seletiva, ou talvez mais exigente, depende da forma com que a gente observa. E a gente agradece a participação aqui dos nossos convidados, começando a nossa consideração final. Muito obrigada, Jaiana, obrigada pela sua participação, pela sua presença, pela entrega e pelo ensinamento que você deixou para a gente hoje, viu? Gratidão. Imagina, Rúbia, eu que agradeço, né? A gente vê realmente uma nova forma de satisfação, né, dessa geração que está atravessada por várias questões simbólicas, né? É isso mesmo. Muito obrigada, né, pelo convite. A gente agradece prazer. Você, gratidão mesmo. Você, Camila, obrigada mais uma vez pela sua participação, presença, entrega e pelas perguntas que você deixa no ar, que faz a gente pensar muito, viu? Valeu mesmo. Obrigada, eu que agradeço. A nossa conversa foi muito rica. Super. E eu acredito muito no poder das conversas e dos pensamentos, né? Enquanto estivermos vivos, podemos mudar. Que possamos ter esse pensamento para tudo. Maravilhosa. Obrigada, Rúbia, pelo carinho. A gente que agradece vocês. Obrigada. E agradecendo você também, viu, Robson? Obrigada pela sua participação, pela sua presença com a gente. Apesar de rapidinho aqui, mas você esclareceu algumas dúvidas muito importantes referente à questão do comércio, né? Que também sobrevive com a geração Z e precisa de adaptações. Gratidão, viu? Muito obrigado, Rúbia, pelo convite. E é como foi falado, a geração Z está criando novos hábitos. E você que trabalha, você comerciante, precisa se adaptar a esses hábitos. Não é passageiro. É uma nova realidade que a gente precisa se adaptar, precisa trabalhar e buscar aí cada vez o melhor para essa geração, pensando também na saúde e qualidade de vida deles. Muito obrigado mesmo. A gente agradece, então, vocês, nossos convidados do programa de hoje. Agradecemos você aí de casa pela participação, né? Muito obrigada. E que a gente possa entender um pouco mais sobre os comportamentos que fazem parte do nosso dia a dia, da nossa vida. O Estúdio Câmara vai ficando por aqui, mas amanhã a gente te convida a fazer uma pausa. É isso mesmo. Amanhã, gente, nós vamos falar da pausa. Isso. A pausa, vale a pena? As pausas certas, o momento certo, podem aumentar a produtividade, melhorar o foco e estimular a criatividade?
Olha, estudos da neurociência mostram que o cérebro não foi feito para manter a atenção contínua por longos períodos, não, viu? Sem intervalos, a tendência é queda de rendimento, aumento de estresse, dificuldade de concentração. Mas quando essas pausas são feitas de forma estratégica, o cérebro consegue reorganizar as informações, recuperar energia e voltar ainda mais eficiente. Então fica aí a pergunta: trabalhar sem parar é realmente sinônimo de produtividade ou estamos indo contra um funcionamento natural da mente? E a gente fala aqui de trabalhar, mas a questão também da pausa, quando a gente está nas telas, né? Você dá uma pequena pausa? Amanhã a gente vai tentar entender como as pequenas pausas podem transformar a nossa rotina, o nosso desempenho e até a nossa saúde mental, porque nós estamos em um looping, a gente não está parando, nem de trabalhar, nem de se conectar e muito menos para dormir. Tem gente que nem dorme mais ou dorme 2 horas por noite e acha que está tudo bem. A gente precisa parar, mas parar de forma consciente. E é sobre isso que a gente fala amanhã, a partir das 8 da manhã, ao vivo, aqui no nosso Estúdio Câmara. Um grande abraço para você, a Iria está chegando aí daqui a pouquinho, direto da Central IA, trazendo informações atualizadas. Ao meio-dia nós temos Câmara Notícia, também com informações ao vivo, direto do estúdio. E lembrando que nós temos também às 18 horas a reunião ordinária, direto do plenário da Câmara. Você pode participar de forma presencial também, tá? E se você não puder, assista aqui na TV Câmara Campinas e no canal do YouTube da TV Câmara Campinas. A gente agradece você, um grande beijo, fique bem e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.